Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. César aborda Honório. O jovem pede para o empresário escutá-lo. Honório insinua que César se aproveitou de Constanza. O empresário chama o jovem de morto de fome. Honório ameaça quebrar a cara de César. O empresário chacoalha o jovem. César lamenta por não ter conseguido falar a verdade. Antônio pede para Regina continuar na fazenda. A viúva anuncia que não quer que Renata pense o pior dela. Antônio relembra que Regina viajou para ficar em segurança. Ele ressalta que Renata sequer é parente da viúva. Adriana conta para Honório que decidiu ir ao casamento. Ele reage contente. Adriana e Honório admitem que o casamento será difícil. Eles decidem compartilhar a tristeza. Honório pede para Adriana se arrumar. Eulália ordena que os colegas não falhem. Roberta e Matias se arrumam. Eulália corre. Matias e Roberta cogitam a desistência. Gonçalo deseja falar com Regina. Manuela atende o telefone, mas o ricaço encerra a ligação antes. Alzira encontra Álvaro. Ela fala para ele que está procurando Carina. A costureira surge amarrada no quarto. Álvaro inventa para Alzira que Carina desapareceu. A costureira não consegue se soltar. Jerônimo comenta com Regina que pode resolver o problema sozinho. O vingativo descobre que chegou o dia do casamento de Matias. Jerônimo teme que Renata reate com o bonitão. Regina crê que a mocinha jamais trairia o marido. Ela acredita que Renata é íntegra. Matilde agradece a Carlos pela flor. Ele comenta com ela que tem várias qualidades. Carlos segura Matilde. Ele pede um beijo na bochecha. Carlos brinca com Matilde. Ela beija a bochecha dele e o encanta. Alzira descobre que Carina também não está na igreja. Severino sugere que a odalisca não se preocupe. Ele interroga Alzira sobre a gravidez. Ezequiel chega na igreja. Ele escuta Alzira falar que desconhece a paternidade do filho. Augusto fala para Renata que eles estão prestes a embarcar. Ela conta para o vilão que pretende se divorciar. Renata informa para Augusto que não pedirá a opinião de Jerônimo. Ele crê que o divórcio será rápido. Renata fala para Augusto que pretende anular o casamento na igreja. Ela comunica ao vilão que não quer ter laços com Jerônimo. Renata anuncia que considera o marido como morto. Jerônimo entra no banheiro. Ele pensa em Renata. Jerônimo fica escorado na pia. Renata fala para Augusto que se casou apaixonada. Ela comenta com o vilão que não foi correspondida. Augusto ressalta que via melancolia nos olhos de Renata. Ela fala para o vilão que odeia Jerônimo. Augusto comunica para Renata que pode ser testemunha dela no processo. Ela o agradece. Augusto pede para Renata voltar a sorrir. Jerônimo lava o rosto. Ele percebe que foi um tapado. Jerônimo começa a admitir que perdeu Renata. Ele ressalta que o ódio o cegou. Jerônimo lamenta por não ter priorizado o amor. Ele respira fundo. Jerônimo enxuga as suas lágrimas. Ele relembra a transa no banheiro. Jerônimo cheira a toalha. Ele se senta no chão. Jerônimo percebe que está dependente de Renata. Ele chora como uma criança. Alzira tenta se explicar para Ezequiel. Ela inventa que ele ouviu mal. Ezequiel desmascara Alzira. Severino intervém. Ezequiel exige saber quem é o amante de Alzira. Ela assegura que o filho é dele. Ezequiel ordena que Alzira o pare de chamar de amor. Ela fala para ele que não tem um amante. Ezequiel ordena que Alzira faça uma promessa diante de Deus. Ele quase a agride. Severino impede. Ezequiel ressalta que Alzira descumpriu o juramento. Ela o assegura que o venera. Ezequiel decide matar o amante de Alzira. Ela pede para ele não cometer uma loucura. Ezequiel grita que Alzira é uma meretriz. Ele sai disposto a assassinar o amante da esposa. Severino controla Alzira. Ele crê que Ezequiel não cumprirá a ameaça. Severino pede para Alzira confiar em Deus. A odalisca comenta com o padre que Ezequiel não pode saber a verdade sobre Álvaro. Eles se abraçam. Jerônimo relembra a sua discussão com Renata. Ele se arrepende por ter julgado a esposa. Jerônimo teme que Renata caia nas garras de Augusto. Ele recorda que a esposa cuidou dele. Jerônimo crê que já não é correspondido por Renata. Ele deduz que é tarde para agir. Jerônimo deseja que Josefina reitere o que falou diante de Renata. Carlos procura Matilde. Ele pede para ela parar de trabalhar. Matilde percebe que Carlos está escondendo algo. Ele a despista. Ela parte para cima dele. Matilde não vê o que Carlos está escondendo.
O galego olha para uma pasta. Inês conta para Regina que André está desesperado. Ela sugere que a viúva não volte para a capital. Regina conta para Inês que ajudou os desabrigados. A viúva se sente aprisionada na fazenda. Regina conta para Inês que Renata a odeia. A viúva comenta com a amiga que ganhou o ódio das duas filhas de Gonçalo. Regina admite que sente algo especial por Renata. Inês insinua que a amiga não deve ficar com Gonçalo. Regina deseja ganhar o perdão de Renata. Álvaro tortura Carina. Ele ressalta que quer possuí-la desde que a viu. Álvaro insinua que Carina foi vendida pelo próprio pai. Ele relembra que ameaçou não curar o sogro. Álvaro fala para Carina que não é um fracassado. Ele reitera que fez o sogro viver 1000 dias a mais. Álvaro insinua que Carina fez bem ao trocar Lázaro. Ele reitera que provou o mel dela. Eles escutam várias batidas na porta. Carina não consegue se comunicar. Ezequiel invade a residência. Álvaro inventa para o capataz que Carina não está. Ezequiel revela para o médico que não é o pai do filho de Alzira. Carina escuta tudo. Álvaro insinua para Ezequiel que a costureira não sabe de nada. O corno informa ao médico que está com sangue nos olhos. Carina se treme. Começa o casamento. Josefina insinua que a cerimônia é simples. Ela ressalta que Gonçalo sempre preferiu Renata. Ele a cala. Josefina fala para Gonçalo que o casamento pode prosperar. Ele discorda. Gonçalo fala para o filho que não falou com Renata. Ele sugere que Matias desista do casamento. Gonçalo recebe o juiz. Josefina vê Constanza. Elas se alfinetam. A morena xinga a cunhada. Josefina insinua que nem Honório aguentou Constanza. A morena exige que a cunhada não se meta em sua vida. Josefina insinua que Constanza é uma velha feia, burra, acabada e estéril. A morena pensa em agredir a cunhada. Josefina sugere que Constanza sorria. Adriana e Honório chegam. A baixinha cumprimenta Constanza. A morena ignora Honório. Adriana lamenta a situação do pai. Renata e Augusto chegam na capital. Eles decidem pegar um táxi. Matias recebe os bons votos dos amigos. Ele comemora a presença de Adriana. Ela debocha da situação. Adriana reitera que Matias não está se casando por amor. Josefina ordena que toquem a marcha nupcial. Roberta desce a escada. Gonçalo recebe a filha. Todos aplaudem Roberta. Matias não sente nada pela invejosa. Josefina abraça Roberta. A invejosa também não se emociona ao ver Matias. Selena chega para o casamento. A jovem insinua que não perderá o show por nada. Roberta fala para Selena que a vingança deu certo. A jovem nota que a amiga está abatida. Um fotógrafo fotografa Selena e Roberta. A invejosa levanta a bandeira branca para a amiga. Selena presenteia Roberta. A jovem insinua que o casamento não vai durar muito tempo. Josefina pede para tirar uma foto com Gonçalo. Com o presente, Selena quase faz os convidados descobrirem que Roberta está grávida. A invejosa desconversa. Roberta pede perdão para Selena. Elas se reconciliam. Selena cumprimenta Gonçalo. Augusto paga o taxista. Ele exige que o motorista se apresse. Josefina reclama do empenho dos garçons. Soto arrasta a víbora para o escritório. Ele agarra Josefina. Ela o empurra. Gonçalo fica prestes a descobri-los. Josefina ordena que Soto permaneça no escritório. Ela fala para Gonçalo que está tudo em ordem. Josefina reitera para o marido que adora Matias. Ele percebe que Renata não irá ao casamento. Josefina conta para Gonçalo que ligou para a fazenda. A víbora revela para o ricaço que Regina atendeu a ligação. Gonçalo pede para Josefina não armar uma nova confusão. Ele informa que ela precisa assinar alguns papéis. Josefina fala para Gonçalo que está pensando no dia do casamento deles. Ela toca na boca do marido. Renata e Augusto ficam presos no trânsito. Ela percebe que não chegará a tempo. Augusto pede para Renata manter a calma. A mocinha deseja usar o celular do taxista. Augusto dá mais dinheiro para o motorista. Renata liga para Adriana. A mocinha fala para a amiga que está quase chegando. Renata descobre que o casamento vai começar. Ela exige que Adriana faça algo. A baixinha anda pela sala. Adriana aborda o juiz. Ela sugere que ele atrase o casamento. Josefina escuta. Adriana tenta subornar o juiz. Ele não aceita o suborno. Josefina empurra Adriana. Ela ordena o início da cerimônia. Josefina ressalta que Adriana não irá vencê-la. A víbora insinua que Matias nunca olhará para a baixinha. Josefina humilha Adriana.
A víbora discursa. Matias se levanta. Roberta volta a cogitar a desistência. Josefina estimula a filha. Ela levanta o queixo de Roberta. Matias segue sério. Roberta fica ao lado do noivo. O juiz chama as testemunhas. Todos ficam com cara de enterro. O taxista não consegue avançar. Renata vê uma moto. Ela se desculpa com Augusto. Renata sobe na moto. Ela ganha uma carona do motoqueiro. O juiz faz as perguntas decisivas. Matias aceita se casar com Roberta. A invejosa pensa em sua resposta. Adriana arregala os olhos. Josefina quase fuzila Roberta. Renata se aproxima da mansão. Roberta acaba respondendo positivamente à pergunta do juiz. Ela assina a ata. Adriana sofre. Matias é pressionado a assinar.